A graça e a paz, queridas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pode se sentar. Que alegria estar com vocês. Bendito seja o Senhor. É tão bom a gente estar com vocês. Eu fiquei particularmente emocionada, porque eu acho que é a primeira vez que eu entro numa igreja, numa outra nação, que diz: essa é a nossa nação. É isso aí. Se o Senhor os trouxe para cá, é porque o Senhor tem um propósito na vida de vocês aqui. Às vezes você pensa que você veio para cá por N motivos. Não, você veio para cá para a glória de Deus. Você veio para cá para ser um agente de vida nessa terra. Você veio para cá para ser uma resposta do Senhor para essa terra. Amém? Uma mulher abençoadora dessa nação. Amém? Eu fui alcançada por uma família norte-americana. Minha família, meus pais conheceram a Cristo através de uma família norte-americana. Eles oraram pelos meus pais. Recentemente eu descobri, quer dizer, eu já ouvi essa história, mas sabe quando você é adulto que você para prestar atenção? Quando você é criança, você não presta muita atenção nas histórias. E muito recentemente, eu entendi que o casamento dos meus pais só aconteceu porque aquele pastor norte-americano deu um ultimato no meu pai: você está namorando com ela há 4 anos. Casa. Está na hora de casar. Nós entendemos que o namoro não deve ficar se estendendo. E esse próprio pastor foi lá na casa do meu pai, construir um barracão, pintar o barracão. Ele deu, parece que o jogo de jantar ou o jogo de sofás. Quer dizer, ele participou ativamente. Eu nasci porque o pastor John semeou. Que bênção. Depois ele orou 18 anos pela conversão dos meus pais. 18 anos. E quando os meus pais vieram a Cristo, quebrados, arrebentados. Eu tinha 11 anos de idade, mas bendito seja Deus pela perseverança daqueles missionários norte-americanos no Brasil. Estão enterrados no Brasil, pastor John e dona Joy. Um refresco, um refrigério para aquela terra, para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar com eles. E hoje o meu irmão, o meu melhor irmão, o melhor dos 3, entre eu, o Wagner e o Alexandre, eu acho que o melhor de nós 3 é o Alexandre, e ele hoje mora nos Estados Unidos, como uma resposta, eu acredito, daquilo que foi semeado. Então, que você seja uma resposta para essa nação. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Mateus 11, e nós vamos ler a partir do verso 20. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, a versão NAA. Se você não tiver com essa versão e não tiver no telão, não se preocupe, é só você ficar atento, as diferenças são pequenas. A palavra de Deus diz assim em Mateus 11, a partir do verso 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês
que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, essa é a tua palavra, bendita palavra, esse é o teu evangelho, e nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos ensine aquilo que precisamos aprender, que o teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos ser convencidas, em nome de Jesus. Amém. O título desse texto aqui na minha Bíblia é As Cidades Impenitentes. Ai das cidades impenitentes. E segundo o dicionário, o que é impenitente? Não arrependido, obstinado no erro. E quando a gente pensa em arrependimento, né? A gente pensa assim, fulano arrependeu, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Será que é isso que é arrependimento? Arrependimento, segundo o dicionário, é ato de se arrepender. Contrição. Já ouviu essa palavra, contrição? Contrito. O quebrantado e o contrito, o Senhor não desprezará. O que é contrito, né? O que é contrição? Dor sincera por ter ofendido a Deus, acompanhada do propósito firme para não pecar mais. Olha isso, gente. Isso é dicionário da língua portuguesa. O que é arrependimento? Mudar de intenção, de opinião e de atitude. E aí, é impossível a gente falar de arrependimento e não se lembrar do que o Senhor disse para o seu povo, lá em Isaías, não precisa de abrir, lá em Isaías 30, 15, está escrito assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Esse mesmo texto pela NTLH diz assim, o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. O Senhor está falando com o povo de Israel. Na versão NAA, essa que eu estou lendo hoje, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Duro da gente ouvir isso, né? O povo de Israel obstinado no erro. Um povo impenitente, como as cidades Corazim, Cafarnaum, impenitentes, obstinado no erro. Não arrependido. E a pergunta de hoje para vocês, minhas lindas, você tem se arrependido e sossegado na presença de Deus? O arrependimento não é só a gente vir para as nossas reuniões do Pérolas, receber uma palavra, se comover, ser tocada por aquela palavra, pelo louvor, chorar, chegar à conclusão do erro, falar, puxa vida, eu tenho errado, Senhor, eu tenho pecado diante do Senhor, eu preciso me arrepender, me perdoa, Senhor, eu não quero fazer isso, Senhor, me perdoa, eu não quero continuar assim, Senhor. Mas aí sai lá fora, a emoção passa e vida que segue. O arrependimento é a premissa do nosso relacionamento com Deus.
Sem arrependimento. Sabe quando se fala em avivamento? Sabe o que a gente fala de avivamento? Nós queremos avivamento. Quem quer avivamento em Portugal? Eu quero avivamento. E a base do avivamento é arrependimento. Não tem avivamento sem arrependimento, gente. Então eu podia estar aqui dizendo para vocês os 10 passos para você serem mais bem-sucedidas no seu casamento. As 5 maneiras mais fáceis de você ser uma mulher de sucesso. Mas eu quero dizer para você, minha linda, tudo depende do seu arrependimento. E arrependimento está dizendo aqui que é mudança de direção. Quando o Senhor fala, convertam-se a mim, isso é arrependimento. Muda de direção, o que você fazia, você não faz mais. O que você falava, você não fala mais. O estilo de vida que você levava, você não leva mais. Conversão não é mudança de religião. Conversão é mudança de mentalidade, de pensamento. Mudança de direção. É um outro caminho. Quando João Batista veio adiante de Jesus, gritando, ele veio, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente às vezes está muito preocupado com mudar de clube social. A igreja, muitas vezes, nossas comunidades de fé viraram clube social. A gente vem preocupado com a roupa que a gente está vestindo, com a música que vai ser tocada. Esse louvor eu não gosto. Que bom que você não gosta, porque o louvor não é para você, amor. O louvor é para o Senhor. E, gente, definitivamente, nós estamos vivendo um tempo que é urgente nós revisitarmos as nossas raízes e entender sobre o que nós temos construído, minhas lindas. Sobre o que a gente está lançando, sabe, raízes. Porque, olha, aquele que construir a sua casa na areia vai sucumbir. E a palavra de Deus diz assim, aquele que escuta e põe em prática, é esse que constrói a casa na rocha. E no dia da adversidade não vai perecer. O que a gente vê é crentes desesperados quando a resposta da nossa oração vem contrária àquilo que esperávamos. Houve um esvaziamento da esperança no Brasil com o resultado das últimas eleições. Muita gente desesperada. Eu falei assim, por que você está desesperado? Mas Helena, nós pedimos o Senhor, nós pedimos o Senhor, nós pedimos o Senhor. As eleições foram isso, foram aquilo, foram lesadas, foram falsas. Seja lá o que for, Deus permitiu. E Deus permitiu para quê? Para saber onde está a nossa confiança. Onde está a nossa confiança? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em Lula, outros em Bolsonaro. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não é sobre homens. O sistema desse mundo está apodrecido. E mesmo que homens de bem se ergam tentando reconstruir as bases, a esperança do mundo é Jesus Cristo. É o arrependimento de pecados, é o Evangelho de Jesus. A gente sabe o que é o Evangelho? O Evangelho, quando os reis iam fazer decretos, iam fazer leis, iam fazer estatutos, eles então faziam o seu Evangelho. Qualquer rei fazia o Evangelho. Por isso que a gente fala, o Evangelho de Jesus Cristo. São as leis de Jesus, é o modelo de vida de Jesus. É a palavra do Senhor, isso é cristianismo. O cristianismo não é uma religião, embora sucessivamente as pessoas tentem fechar Jesus em uma caixa religiosa. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio reconectar um relacionamento que foi quebrado pelo estado de pecado de toda a humanidade. Mais do que nunca nós estamos precisando de cristianizar cristãos. Deixa eu resumir o Evangelho para você. Deus formou o homem se divorciou de Deus, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou. Houve um dia, um triste dia em que o homem pecou.
Ele e Eva acreditaram na mentira que o diabo contou. Deus já havia falado: não comam deste fruto, mas eles se rebelaram e comeram tudo. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiram morrer, eles escolheram fazer o que era mal. O que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. E nós herdamos essa inimizade. Veio para o DNA. Tudo que era produzido era segundo a sua espécie. E nós viemos segundo a espécie do pecado. O homem, então, a humanidade estava maculada, separada de Deus definitivamente pelo pecado. Mas então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. E toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. O meu lugar tomou, minha dor sofreu. Ele se deu quando levou minha cruz. A cruz era minha, a cruz era sua, a culpa era minha, a culpa era sua, e a nossa culpa e a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Ele moeu o seu próprio filho para que nós tivéssemos vida e vivêssemos plenamente. Nós não vamos para o inferno porque não somos perdoados. Nós fomos para o inferno porque desprezamos a graça. Nós pegamos o que Jesus fez por nós e damos as costas. E vivemos a vida do nosso jeito. E fazemos as escolhas à nossa maneira. E adoramos o nosso próprio ego. E construímos castelos de areia. Nós somos tão frágeis. E a pandemia mostrou isso. Nós somos pó, mas a gente tem o nariz bem empinado. E eu quero dizer para você, minha linda, Jesus veio fazer reconciliação entre você e Deus Pai. E te tornar filha. Então hoje você pode cantar, né? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Então viva como filha. Viva como filha. Viva! Jesus está condenando Corazim e Cafarnaum. Corazim e Cafarnaum eram cidades que acolheram Jesus. Até hoje, quando você vai em Israel, está escrito Cafarnaum, cidade de Jesus. Foi ali onde ele executou a maior parte do seu ministério. É ali que está as ruínas da casa da sogra de Pedro. Era aí, à beira do mar da Galileia, naquela vila de pescadores, onde ele fez os maiores sinais e maravilhas. Mas ele deu uma palavra dura, como nós acabamos de ler aqui em Mateus. Uma palavra de condenação. E ele disse, ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres, se eu tivesse feito em Tiro e Sidom o que eu fiz em você, Corazim, eu fiz em você, Cafarnaum, será que você pode lembrar de quantas coisas Deus fez por você? Talvez você esteja hoje com o seu foco nos seus problemas,
nas suas necessidades, nas suas faltas. Mas eu quero te oferecer uma outra perspectiva. Você só chegou aqui hoje porque Deus te sustentou, minha linda. Você só acordou hoje de manhã porque Deus te deu um fôlego de vida para você viver um novo dia. Toda alegria que você sentiu na vida até hoje foi por causa do Senhor. Os dias felizes que você viveu, Deus te permitiu viver. As grandes alegrias, os grandes encontros, os grandes milagres. E as coisas simples, ordinárias e maravilhosas que a gente só percebe quando perde. Quando a gente conversa com uma pessoa com câncer terminal, ele não está com saudade das festas e casamentos. Dos dias de glória e brilho. Ele tem saudade de ir no banheiro por conta própria. Saudade de comer um prato gostoso de comida sem restrição. Saudade de tomar banho sozinho. Saudade de tomar um banho completo. As coisas maravilhosas da vida vêm todos os dias embalado em papel de pão, papel ordinário, papel comum, mas são milagres diários. Levantar da cama sozinha e fazer xixi por conta própria é um milagre, é uma bênção, é uma dádiva. Fazer pelo menos uma refeição por dia, o que para você às vezes pode parecer absurdo, para muitos não é a realidade. Tem gente que não come uma refeição por dia. Mas você come uma refeição por dia, toma banho com sabonete cheiroso. Sabão que tem perfume. Uns têm até hidratante. Chuveiro quente. Cama limpa. Toalha felpuda. As alegrias da vida. Cheiro de café. Não precisa nem de tomar, só de sentir o cheiro. Ai, trem bom, só. Obrigado, Jesus. Enquanto você está dormindo, Ele está te guardando. Sua entrada e sua saída. Você já pensou quantos automóveis que você estava junto, só uma via de ida e volta? Mão e contramão, sem nenhuma mureta. Quantos ônibus e caminhões passou por você e nenhum motorista dormiu, nenhum se desviou, nenhum veio para cima de você? Quantos livramentos Deus já te deu, você não faz nem ideia. Você não faz nem ideia que aquele dia que a chave agarrou na porta, o Senhor estava te atrasando para você não estar naquele horário, naquele lugar, para a sua vida não ser ceifada. Nós não temos dimensão de tantos milagres que Jesus faz em nós todos os dias. Você acha que você está nesse auditório porque o seu intelecto percebeu que Jesus é o Filho de Deus? O Espírito de Deus te revelou Cristo, e Cristo te revela o Pai. Misericórdia e graça, escolhida, perdoada. Será que nós temos correspondido a tanto que recebemos? Ou ainda a gente está com a nossa lista diante de Deus, falando, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Cadê, Senhor, a conversão do meu filho? Cadê, Senhor, meu casamento refeito? E meu marido, Senhor? Fulana já casou 3 vezes, e eu? Cadê, Senhor? Cadê a minha bênção? A sua bênção está no fato de Deus ter misericórdia de você, ter te redimido, te restaurado, está te mantendo viva, está te alimentando, está te vestindo, está te nutrindo, está te trazendo para a igreja, te deu uma família. E Jesus está dizendo, olha, ai de você, Corazim. Eu plantei uma oliveira em Corazim. Foi uma honra para mim. Mas enquanto eu plantava aquela oliveira, e esse ano eu tive a oportunidade de visitá-la. A oliveira é uma árvore longeva. Ela dura muitos anos. Ela pode viver mais de 1000 anos. E a oliveira, ela vai se desfigurando e nascendo de novo, se desfigurando e nascendo de novo, se desfigurando e nascendo de novo. O tronco é enorme, largo e feio. Produz azeitonas, produz azeite.
cheio de simbologia, essa planta. E eu a plantei no sítio arqueológico devastado, o que restou de Corazim. As pedras em Corazim são escuras, porque o terreno é vulcânico. E eu fico olhando para aquelas pedras escuras, terreno vulcânico. Pensa em lava, fogo, calor, ardência. Elas são daquela cor porque, acredito eu, são queimadas, as rochas são queimadas pelo intenso calor. É lindo, mas ao mesmo tempo é assustador. E a promessa de Jesus se cumpriu. Corazim, suas ruínas. Cafarnaum, só ruínas. E Betsaida ainda não foi encontrado. Enquanto eu plantava aquela árvore, eu comecei a pensar na minha própria vida. E pensar, eu sou Corazim. Mas eu quero que o Senhor plante em mim uma oliveira. Quantas vezes, Senhor, eu desprezo a Tua graça. Quantas vezes eu sou egoísta na maneira que penso e que na gestão dos meus dias eu sou tão egoísta, tão autocentrada, tão preocupada comigo mesma, quando o Senhor moeu o seu próprio Filho e o Senhor Jesus deu a sua própria vida. Como eu posso dizer que sou sua filha e sua seguidora se eu vivo para mim? Aquele que entendeu a graça jamais vive para si. E ali naquele dia, Deus começou a trabalhar muito comigo. E eu postei alguma coisa no Instagram e alguém comentou assim, grande coisa, plantar árvore em Corazim. Se ainda tivesse sido em Cafarnaum. Eu falei assim, não leu a Bíblia, não entendeu nada. E Deus foi ministrando ao meu coração. E dizendo, sim, Helena, você é Corazim. Que está deixando cada dia de ser. E é tempo de uma oliveira dar frutos em você. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês vão fazer o que eu faço. Vocês vão viver como eu vivo, vocês vão sentir como eu sinto. E a pergunta da noite é, você realmente se arrependeu? Não estou falando das lágrimas que você já derramou, da lembrança do seu pecado que te incomoda. Não estou falando disso. Você realmente saiu daquele caminho que você estava vivendo, deu meia volta e passou a seguir Jesus, a perseguir as suas pegadas, a prestar atenção em como Ele viveu cada dia aqui na terra, e qual é o propósito dEle hoje para nós, e tem perseguido isso, porque isso é que é arrependimento. E o Senhor está falando para o seu povo, essa palavra, em se arrepender e sossegar. O que é sossegar? O arrependimento é o primeiro passo. Ou seja, dia após dia, gente, o arrependimento não é, arrependi. Não, o arrependimento é uma escolha diária. O arrependimento é cada dia a gente está andando numa direção que nos torna mais distante daquilo que nós já fomos um dia. Isso é arrependimento. Uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver e uma busca constante por aquilo que Deus quer fazer no próximo passo. Não reduza a obra de Deus à sua casa. Comece em Jerusalém. Depois vai para a Judéia, sua família. Samaria, sua cidade. Até os confins da terra. Comece em nós
atinge a nossa família, os amigos mais próximos, cura os nossos relacionamentos, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, há um conserto interno. Depois transborda para a vizinhança, transborda para a rua. Deus te torna um referencial. E não estou dizendo que a sua vida vai ser certinha e vai dar tudo certo, porque eu estaria mentindo. Tem muito revés na vida, tem coisa que não sai do jeito que você queria, mas Deus não perdeu o controle por causa disso. É no revés que Ele vai ser glorificado. É muito fácil você dar glória a Deus do jeito que está tudo do jeito que você quer, mas Ele quer extrair de você azeite. Quando essas azeitonas vierem da oliveira, Ele quer te moer. E quando Ele te moer, o que Ele quer tirar de você não é berro, é óleo. Não é murmuração que Ele quer extrair de você. É óleo que vai curar pessoas. É óleo que vai nutrir pessoas. É isso que Deus está fazendo, gente. Não é sobre nós. Não é uma coisa individualista. Não é uma fé individualista. Às vezes a gente tem que prestar muita atenção no que a gente canta. Mesmo, porque eu tenho certeza das boas intenções dos compositores. Os compositores, os artistas, né? O pessoal que tem a alma artística, criativa, eles são sensíveis, eles estão compondo ali, às vezes nos seus quartos, falando da sua experiência, do seu tete-a-tete, da sua experiência particular com Deus. Mas muitas vezes a gente pega uma canção que foi composta no particular e a gente vem para o macro, a gente vem para a congregação. E a gente, quando a gente fala, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel ao amor que Ele tem por nós. Ele não é fiel só a você. Ele é fiel primeiro a Ele. Se Ele falou que ama, Ele ama. Se Ele falou confia, confia. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele falou está falado. Então para mim, Ele não precisa ser fiel a mim não. Se Ele é fiel a Ele mesmo, é nisso que eu descanso. Às vezes a gente tem uma fé muito egoísta e a gente trata Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Lembra, quando Jesus ensinou o Pai a oração, Ele falou, Pai nosso. Deus tem um propósito na minha vida, na sua também. Sabe essa mulher que está do seu lado? Olha para ela. Deus a ama tanto quanto ama você. Não ama você nem um pouquinho mais do que ela. Nem a ela, nem um pouquinho mais do que você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama igual. O que está liberado para mim, está liberado para você. Agora, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ele tem propósitos diferentes. E nós temos temperamentos diferentes. Então, tem coisas que eu aguento que você não aguenta. E tem coisas que você aguenta que eu não aguento. Deus sabe a porção de cada um. A promessa é que nós não seríamos tentados além das nossas forças. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa, e você está com Ele. Eu tenho 4 filhos. 2 dos meus filhos gostam de ficar comigo e com o pai. Os outros 2 são mais independentes, vamos dizer assim. Consequência, eu amo os 4 iguais. Igualzinho. Se precisar, escolhe um dos seus filhos para morrer. Eu falei assim, então vai ter que ser eu. Porque eu não vou escolher nenhum deles para morrer. Mata eu, porque então fica tudo certo. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Os 2 que ficam comigo sabem muito mais da minha vida do que os outros 2 que não ficam. Os outros 2 que preferem estar comigo com o pai, já experimentaram muito mais momentos gostosos do que os outros 2 que preferem ficar mais distantes. O filho que chega perto conhece mais, desfruta mais. Hashtag fica a dica. Deleita-te no Senhor. Chega perto. Relacionamento é construído com conversa, diálogo. Qual que é o diálogo? Oração é a parte que você fala. Ler a Bíblia é a parte que você ouve. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Não mente não, né? Levanta a mão com força. Já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sem pular Levítico?
Mantenha as mãos erguidas quem leu mais de uma vez. Mantenha as mãos erguidas quem já leu a Bíblia 10 vezes. Parabéns, heroínas. A intenção da pergunta não foi constranger ninguém, mas mostrar para vocês que o seu relacionamento está raso. A gente não lê a Bíblia para cumprir tabela, nem para levantar a mão quando a Helena pergunta. A gente lê a Bíblia para conhecer o Deus que a gente diz que ama e serve. Seguir a Cristo é querer conhecê-lo. E você não conhece a Cristo sem ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Ah, não, Antigo Testamento não. Todas as vezes que Jesus se referia às Escrituras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Todas as vezes que o apóstolo Paulo falou das Escrituras Sagradas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. O Antigo profetiza, o Novo cumpre. O Antigo mostra o caráter de Deus. Não, mas é um Deus muito severo, e ele é. Deus não mudou de caráter. E ele vem aí. Como é que ele vai te encontrar? Pronto para te pôr para dentro? Ou para te lançar no lago de fogo com enxofre? Parece fantasioso para nós, né, gente? Mas não é. Todos os nossos relacionamentos têm um desfecho. E o nosso primeiro relacionamento que a gente tem que preocupar com o desfecho dele é com o Senhor. Se ele vai chegar e nos encontrar fiéis. Se ele voltar ou se ele nos chamar para estar diante dele. Porque a gente não sabe o que nos aguarda daqui 1 hora. Nós estamos num corpo mortal. Qualquer coisa pode acontecer. Desde um acidente de carro, até uma veiazinha desse tamanhozinho estourar na minha cabeça e pôr fim na minha história terrena. Eu vou estar diante do Senhor. De um jeito ou de outro. Você está pronta? Se o Senhor te chamar hoje, você está pronta? Sua casa está em ordem? Na minha casa tem muita coisa para arrumar. Não estou dizendo de perfeição, gente. O amor está declarado. A fidelidade. A lealdade. O cuidado. O legado. O que seus filhos vão falar sobre você? O que seu pai e a sua mãe vão sentir saudade? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos de fato de mudarmos a nossa atitude se nós queremos ter frutos diferentes. A gente quer às vezes uma receita muito rápida e muito nova, um negócio assim doido, para a gente ter uma vida maravilhosa. Não é isso que eu vim trazer para vocês. Eu vim trazer a velha notícia infalível. Jesus Cristo vem e julgará as nações. Prepara-te. Eu estou aqui para te dizer, minha linda, muda de vida, muda de direção. Pare de insistir nas mesmas coisas que você tem insistido e não tem mudado o resultado. Insistir na sua vontade, insistir na idolatria do ego, insistir nas discussões que nunca terminam, insistir em culpar o outro. Sempre o outro é culpado, né? O outro é culpado, o outro fez. Oh Deus, olha ele, frita ele, pega ele. Não, fala, Senhor, olha eu aqui, pega eu, frita eu, faz o que o Senhor quiser comigo, mas me torna uma pessoa melhor. Me transforma, me vivifica, me enche do teu Espírito, Senhor. Se é isso que eu tenho que viver, então que eu viva cheia do teu Espírito. Se é por esse vale que eu tenho que passar, passa comigo e me sustenta. E quando o Senhor me apertar, que óleo saia da minha vida, Senhor. Óleo que se torne remédio na vida daqueles que o Senhor quer alcançar. Para de viver uma fé autocentrada, minha linda. Para de pensar que Deus é o gênio da lâmpada, que só ama você, que só quer resolver os seus problemas e que você é o centro do universo. Quando Deus está trabalhando em Ele está trabalhando um tanto de gente perto de você. É incrível.
Ele trabalha comigo, ele trabalha com o João, ele trabalha com os filhos. Você pensa que é uma coisa só sobre você, uma dor particular. Não, não é só sobre você. Deus é tão perfeito, Ele parece um tapeceiro, como diz o Estênio Márcios, tecendo um tapete. E quando você olha do avesso do tapete, parece que nada faz sentido. Mas Ele sabe cada ponto que Ele dá. E quando você vira, está a obra de arte ali. O grande artista teceu. Isso tem a ver com as nossas vidas, na maneira como elas se cruzam, nas maneiras que a gente vivencia os nossos relacionamentos, os trancos e barrancos que às vezes a gente vive, as faltas que a gente vive. Tudo tem um propósito se você vive com a sua vida nos pés do Senhor. Então Ele fala claramente para o povo de Israel, e eu vou repetir para você. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, quem é povo do Senhor aí? Se voltarem para mim e ficarem calmos. Fala, ficar calmo. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso. Fala para sua amiga aí, descanso. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso. Diga, no descanso. Ficarem calmos. Está a salvação de vocês. Não há salvação sem arrependimento e sem calma. Calma, Helena. Calma é confiança. Vocês percebem que Jesus, em várias partes do seu ministério, Ele diz, a sua fé. E o que é fé? Confiança. Fé é a confiança, a certeza. A certeza daquilo que eu não estou vendo. Confiança. Confiança plena. A nossa salvação é feita de arrependimento e confiança. Fala, arrependimento e confiança. Arrependam-se e confiem. Arrependam-se e aquietem-se. Arrependam-se e acalmem-se. Arrependam-se e descansem. No final do mesmo texto ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nada mais vai te aliviar, minha linda. Todos os outros seus alívios são temporários. É igual droga. Por que a galera busca droga? Para dar um barato, para fugir da realidade. E você fala, é mesmo, ainda bem que eu não uso. Mas compra como se não tivesse amanhã, né? Come como se não houvesse amanhã. Tudo isso é alívio. Tudo isso é alívio, gente. Você come doce, alivia temporariamente. É poço. É poço. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, eu serei nele uma fonte a jorrar. Olha o paradoxo. E a gente está vivendo de poço. A gente é crente, evangélico, frequenta igreja e está vivendo de poço, de alívios. Não é só droga que é alívio, não. Preciso comprar. Alívio. Comer. Alívio. Doce. Alívio. Festa de crente, né? Alívio. E vir na igreja também vira poço, muitas vezes. Eu quero ir na igreja, que aí eu tenho um alívio. Mas aí não fala com Deus o resto da semana. Aí entra para aquele grupo que vai ouvir naquele dia. Senhor, no teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, fomos no culto da Lagoinha. Fica longe de mim, não te conheço. Porque a igreja para você não foi o lugar de congregar, aprender, crescer e transbordar. A igreja para você se tornou um alívio. Eu preciso te dizer, o alívio não te sustenta no dia mau. O alívio não te deixa de pé quando tudo vira de cabeça para baixo. O alívio não sustenta a sua fé no dia da adversidade, e este dia maldito chega para todos nós. O dia da dor, o dia do luto, o dia da perda, o dia da traição, o dia do abandono.
Ele pode chegar para qualquer uma de nós. E como nós vamos ser encontradas? Firmadas na rocha, descansando em Deus e na sua justiça, na sua soberania, ou desesperados. Quando saiu o resultado das eleições, eu postei: no trono não tem alternância de poder. Segue o plano. Um tanto de gente, a maioria de que me segue é crente, falando: qual é o plano? Jesus amado, segue o plano. Trabalhamos pela salvação do próximo, trabalhamos para que o evangelho seja expandido, trabalhamos para que a esperança das nações esteja em Cristo, até que Ele venha, até que Ele tome o seu lugar, tome das mãos de Satanás esse mundo e governe plenamente. Ele já reina sobre nós. Então hoje nós vivemos como a sombra daquilo que nós esperamos. Hoje Ele já reina sobre mim. Então não interessa quem está no comando do Brasil, Jesus está no comando da minha vida. Não interessa quem está no comando de Portugal, Jesus assume o comando da sua vida. E é nessa verdade que nós confiamos, é nela que nós prosseguimos. Senão você pira. Senão você começa a se angustiar, vê as notícias, menino de 12 anos se mata, o estupro de bebês, meu Deus, você não quer sair do quarto, depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, porque a sua esperança está nas estruturas dessa terra. E eu vim aqui para te dizer, eu não sei o que vai ser desse mundo. Os dias estão terríveis, mas Deus continua sentado no trono. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Descansará. Feche os seus olhos. Eu quero que você seja honesta nessa autoavaliação. Como você está vivendo o seu cristianismo, minha linda? Como uma religião onde você cumpre os rituais e se sente melhor por causa disso? Pronto, Deus, já paguei a minha conta, agora eu sigo com a minha vida e os meus projetos pessoais. Ou você está vivendo a vida querendo conhecer mais Jesus, se aproximar mais dEle, a ponto de ser transformada à semelhança dEle? Jesus, eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser sua amiga. Eu quero discernir a sua voz no meio de tantas outras vozes que tem dentro de mim. Eu quero ficar contigo, Jesus. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. La 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 la, la. E arrastar. La 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 la. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. La 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 la, la. Me acalmar. La 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 la. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços,
correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no seu abraço e te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Na, 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 na. Em vos arrepender e sossegar. Às vezes a gente pensa que tem que se arrepender apenas dos pecados cabeludos, das grandes falhas, das grandes quedas. Mas a gente precisa se arrepender do egoísmo, de uma fé autocentrada, utilitária. O que o Senhor pode me dar, Deus? A gente tem que se arrepender da apatia, da preguiça, da mornidão, uma vida morna. Em Apocalipse, a palavra que ele dá para a igreja de Laodiceia, ela me deixa atemorizada. Você não é frio nem é quente. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você é morno. A gente vive uma vida linda na igreja, a igreja é linda, o louvor é lindo, e aí chega em casa, a gente se contenta com a mediocridade espiritual. A gente se contenta em passar mais horas nas redes sociais do que aos pés do Senhor. A gente se contenta com orações rápidas, normalmente autocentradas. Me dá, me protege, protege os meus. Adoração, gente. Quando a gente canta a música da Eixla, um terremoto vai acontecer aqui. A adoração, ela não é só música. A adoração é uma vida de devoção absoluta, onde o Senhor ocupa o centro da vida, das nossas atenções e dos nossos afetos. E nós precisamos de pedir ao Senhor para nos ensinar a ser adoradores, porque senão seremos idólatras. Tantos ídolos se erguem disputando poder no nosso coração. A gente adora as redes sociais, a gente adora status, a gente adora a moda, a gente adora o dinheiro, a gente adora o trabalho. A gente dá o nosso afeto, a nossa atenção, a primazia do nosso tempo, dos nossos dias, dos nossos talentos. A gente devota a outros deuses. E o primeiro mandamento que o Senhor dá para o seu povo é: não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós precisamos nos arrepender, queridas, para que as outras coisas ocupem os seus devidos lugares, para que os nossos outros relacionamentos sejam curados por Cristo em nós, a esperança da glória, para que os nossos filhos sejam melhor cuidados por Cristo em nós, a esperança da glória, para que o perdão seja concedido àqueles que nos feriram, nos traíram, nos ofenderam. Cristo em nós, a esperança da glória. Para que o pobre, o necessitado e a viúva sejam acudidos por Cristo em nós, a esperança da glória. Para que os desesperançados encontrem na nossa vida uma árvore frondosa e frutífera por Cristo em nós, a esperança da glória. Arrependei-vos e sosseguem, descansem, confiem, 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 confiem. Quando você não está entendendo nada, confiem. Hoje o pastor João nos levou para almoçar. Meus pais estão comigo aqui em Portugal, e eles estão assim um pouco afetados pelas novidades. Eles nunca vieram, e era um sonho antigo do meu pai conhecer Portugal. Pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos permitiu realizar esse sonho. E o pastor João vinha dirigindo o carro, e eu, meu pai e minha mãe atrás, o João ao lado do pastor João. E meu pai olhava as ruas e dizia: eu não sei para onde eu estou indo. Ele não estava reconhecendo nenhum caminho. E eu falei: pode ficar descansado, pai, porque o motorista sabe.
como na vida. Jesus está no volante? Então tranquiliza. Ele sabe para onde está te levando. Em se arrepender e sossegar. Descansa. O motorista sabe para onde está levando o carro. O piloto sabe para onde está levando o avião. Os pilotos daqui falham, os motoristas daqui falham, mas o Senhor não. Porque foi Ele que inventou o vento, o ar. Deu inteligência para o homem construir aviões e automóveis. Ele sabe para onde está nos conduzindo, mesmo quando você não reconhece os caminhos. Mesmo quando está tudo confuso ao seu redor. Confia. Confia. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos confronta, nos aconselha, nos desperta, nos exorta, nos consola, nos esperança. Oh Senhor, Espírito de Deus, que Jesus seja forjado em nós. Que o Senhor forme Jesus em nós, Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. Oh Senhor, Jesus, se derrame através de nós, através dos nossos olhos, das nossas palavras, das nossas intenções, das nossas atitudes, das nossas palavras. Se derrama, Senhor. O Senhor conhece cada mulher que está aqui nessa noite pelo nome. O Senhor sabe das suas realidades, dos seus desafios, das suas faltas, dos seus traumas, das suas perdas. O Senhor conhece cada uma. E eu te peço, Deus, que o Senhor as ajude a se voltarem totalmente para o Senhor, em arrependimento. E que o Senhor as refrigere. Sopra sobre elas nessa noite, Deus, alívio. Não o alívio que o poço dá, mas o alívio que só o Senhor, que é a fonte da água da vida, pode dar. Sacia a sede das tuas filhas. E que o Senhor seja nelas uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que toda confusão na mente cesse. Que toda depressão recue em nome de Jesus. Que toda angústia na alma, todo fardo que elas estão carregando, seja tirados delas nessa noite, Senhor. E que elas aprendam do Senhor, que é manso e humilde de coração, para que elas encontrem descanso para as almas. Troca o nosso fardo nessa noite. Leva, Senhor, embora o nosso fardo de ansiedade, de murmuração, de preocupação, de ira. Leva embora, Senhor, os nossos fardos que têm nos pesado, nos angustiado, nos maltratado, nos adoecido. Leva embora, Senhor, nós deixamos aos teus pés nessa noite, Senhor, todo fardo que está pesado demais. Queremos o teu jugo, o teu fardo é leve. Troca com a gente, Jesus, porque esses que a gente está carregando, a gente não dá conta. E ensina-nos a ser como o Senhor é, mansas e humildes de coração. Mansas e humildes de coração. Mansas e humildes de coração, para que a gente encontre descanso. Queremos descansar em Ti. Eu descanso em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês.